continuar as conversas iniciadas na última semana sobre as raízes da cultura ocidental. E as raízes desta cultura ocidental conduzem-nos a tempos muito remotos à pré-história, em que o homem viveu milhares de anos lidando com as pedras, lidando com os animais e com a natureza de maneira muito diversa da nossa. Para falarmos desses tempos remotos, temos connosco o professor António Augusto Tavares, que nos tem acompanhado nas nossas últimas conversas, e o professor João Luís Cardoso. O professor João Luís Cardoso tem um percurso curioso de geólogo e de pré-historiador, cruzando duas ciências importantes para o estudo deste período da história da humanidade. É, portanto, às raízes de uma Europa pré-histórica e de um Portugal pré-histórico, raízes essas que cresceram e deram e permitiram criar a Europa e os seres humanos e a humanidade que nós hoje somos, que nós vamos hoje tratar. A nossa conversa de hoje, na sequência da apresentação que foi feita, leva-nos a tempos muito recuados, usando a expressão que usou quem nos apresentou. Efetivamente, os tempos recuados são tão distantes que nós não podemos percorrê-los. A pré-história é, obviamente, um tempo que ultrapassa a nossa própria imaginação. Se a história, contando com o aparecimento da escrita, terá 5 milénios, nós teríamos para além muitos milhões. Mas há pelo menos uns momentos chaves, uns momentos importantes, que poderiam ser objeto de conversas, e um desses momentos extraordinário é aquele que corresponde a um período em que o homem deixou de ser dominado por aquilo que a natureza dava apenas um recoletor, para uma fase em que ele próprio dominou a natureza, cultivando, domesticando animais, encontrando meios de subsistência e automaticamente podendo fazer uma separação de profissões e daí por diante começar uma nova época. É exatamente esse período que em pré-história designamos pelo Neolítico, que levou mesmo o famoso Gordon Childe a designar como uma revolução neolítica. Expressão que pode questionar-se, mas seja como for, nós sabemos que mais que o período em si, interessa-nos o processo de neolitização. Este processo de neolitização que nos levaria a perguntar o porquê é que naquela circunstância, naquela época tal aconteceu, a perguntar como é que isso difere de região para região, porque obviamente não foi ao mesmo tempo que tal aconteceu, e ainda a procurarmos nós, no nosso próprio território, as expressões concretas desse neolítico. É obviamente este um tema admirável que eu suponho poderá ser objeto desta nossa conversa com o professor João Cardoso. Poderia talvez ele, que é um especialista exatamente neste período, começar por nos apontar alguns destes temas que foram insinuados, se não mesmo propostos diretamente. Se estiver de acordo. Com certeza, Sr. Professor. Muito obrigado também pela oportunidade desta conversa. De facto, como disse bem, o Neolítico é um período rico de ensinamentos, até para a atualidade da nossa humanidade. É um período em que as inovações técnicas introduzidas no cotidiano dessas comunidades influenciaram profundamente a sua própria vivência cultural, social e, portanto, foram determinantes para o seu próprio progresso. Progresso que, como sabemos, nunca mais parou até à nossa própria atualidade. Enfim, levantou a questão do início do Neolítico. Nós sabemos que o Neolítico terá surgido por volta do 8º milénio na Palestina, na zona do Médio Oriente,
e daí difundiu-se lentamente ao longo das margens do Mediterrâneo, seguindo os vales dos principais rios que atravessam a Europa, até finalmente atingir o nosso território, que já na altura, efetivamente, era uma periferia. Há aquela célebre expressão ex oriente lux, que, na verdade, podemos, no limite, aplicar ao próprio processo de neolitização do nosso território. Na verdade, se os testemunhos mais antigos conhecidos do Neolítico remontam a essa época no Médio Oriente, na atual área que corresponde ao território português, esses vestígios são muito mais tardios. Podem-se admitir que os primeiros testemunhos neolíticos do nosso território não ultrapassam os meados do 6º milénio antes de Cristo. Realmente é interessante essa resposta que dá e que eu aprecio enormemente, até porque eu mesmo, conhecendo o Médio Oriente e tendo tido alguma atividade arqueológica, designadamente naquela que é considerada a cidade mais antiga do mundo, que é Jericó, e que é do 8º milénio antes de Cristo, vamos efetivamente entrar num tema que para nós é extraordinário. Vamos encontrar ali realmente o Neolítico já no 8º milénio antes de Cristo. Entretanto, ficou aí uma questão que é extremamente delicada e que não sei em que medida nós teremos tempo de a desenvolver aqui, quando aponta realmente aquele núcleo original do Neolítico e aponta depois alguma caminhada desse mesmo processo de neolitização até chegarmos ao nosso território. É óbvio que não está insinuado aqui, de certeza absoluta, qualquer espécie de um difusionismo vulgaríssimo, mas algo que será diferente, ou seja, estímulos que chegam, mas há sempre os aspectos de originalidade das diversas comunidades humanas. Creio que estarei a interpretar o seu pensamento. Sr. Professor, relativamente a essa questão, efetivamente há várias correntes igualmente interessantes e igualmente suportáveis por algumas evidências que têm sido encontradas. Se me permite, eu poderia resumir um pouco o estado da questão no que ao nosso território diz respeito. De facto, para uns, o Neolítico antigo, o tal que se iniciou em meados do 6º milénio antes de Cristo, resulta de um processo de evolução interna das próprias sociedades. Nós sabemos bem que cada sociedade adota no seu cotidiano as inovações tecnológicas se delas tiver efetivamente necessidade, seguindo um princípio geral que ainda hoje é aplicável, que é a lei do menor esforço. Pois. As tecnologias servem para aumentar a produção, reduzindo os custos e o esforço. E, por conseguinte, uma sociedade só adota novas tecnologias, inovações que lhes chegam por vias diferentes e não inteiramente conhecidas, se delas tiver efetivamente necessidade. Ora, nesse processo da necessidade reside o principal argumento dos arqueólogos que defendem um processo interno de evolução que, a certa altura, conduziu à adoção de novas tecnologias, justamente aquelas que caracterizam aquilo que referiu e bem como Revolução Neolítica. Essas novas tecnologias resumem-se fundamentalmente à domesticação, ao cultivo da terra e às consequências destas duas novas atividades, que são a produção de artefactos de pedra polida, designadamente machados para a desflorestação de zonas então cobertas de florestas, os sachos para a cava da terra, a cerâmica para recolher e armazenar os produtos dessa mesma atividade agrícola e pouco mais. Portanto, do ponto de vista do registro material, o grosso da nossa utensilagem de pedra lascada revela nitidamente uma continuidade claro, relativamente ao período anterior. Para outros, no entanto, existe uma ruptura. Admitem alguns dos nossos arqueólogos, na atualidade, arqueólogos portugueses da atualidade, que efetivamente o processo de neolitização foi um processo essencialmente exógeno.
um processo que faz apelo justamente a uma ideia difusionista. Teriam vindo, segundo essa perspectiva, grupos humanos estranhos ao nosso território, essencialmente por via marítima, oriundos do Mediterrâneo, passando, portanto, ou bordejando toda a costa mediterrânica peninsular, do sul peninsular, e teriam aportado aqui e ali, ao longo do nosso litoral, constituindo aquilo que eles próprios designaram por enclaves neolíticos. Portanto, núcleos de colonização exógena resultantes da chegada de novas populações portadoras das tais novidades que referiu como sendo uma revolução neolítica. Claro. Mas esse processo civilizacional, no qual não poderemos facilmente abstrair de que o progresso verificado num sítio conhecido por outros tenha sido desaproveitado, no qual não podemos abstrair de que existe algo de originalidade e também, com certeza, algo de aproveitamento daquilo que outros fizeram, levar-nos-ia ainda a perguntar, no território português, por exemplo, considerando este período notável da neolitização, caracterizada pela domesticação de animais, caracterizada por uma agricultura talvez incipiente, com as ferramentas que acaba de apontar, é caso para nós perguntarmos se mesmo no território português o sul e o norte serão a mesma coisa. Isto é, se o neolítico do sul será anterior ou não, e se consistirá exatamente na mesma caminhada, nesse tal processo civilizacional, e se não haverá diferenças. O que lhe parece? Dentro daquilo que se sabe atualmente dessa questão, haverá efetivamente diferenças, e o neolítico do sul, e em especial do litoral sul do país, é mais antigo do que o neolítico que tem sido pouco a pouco descoberto no interior norte do país. Pois. Isso é o que indicam as datações de radiocarbono, que permitem, portanto, discutir esta questão em termos objetivos. Efetivamente, se nós olharmos, por exemplo, para uma estação situada mesmo no extremo sudoeste do país, a estação de Cabranosa, no concelho de Vila do Bispo, nós temos aí uma datação que nos indica que por volta de, como disse, de meados do 6º milénio antes de Cristo, cerca de 5.400 anos antes de Cristo, já existiria ali uma comunidade que praticava a agricultura, isso é mesmo indicado pelos sachos de pedra polida que eu referi, que já tinha animais domésticos, que já produzia os seus recipientes de cerâmica, afinal, todos os itens que constituem a Revolução Neolítica. E uma definição exatamente... Ao contrário, no interior do país, e em especial no interior norte do país, o Neolítico até há meia dúzia de anos, este Neolítico antigo, era praticamente desconhecido. Mercê, no entanto, de obras que também têm o lado positivo para a arqueologia, estou-me a referir à barragem de Foscoa, que implicou uma prospecção intensiva do terreno, foram efetivamente descobertos nessa região do interior transmontano testemunhos que também eles apontam para um Neolítico antigo e que se vieram juntar a descobertas que já anteriormente tinham sido efetuadas na região de Mirandela e outras que, entretanto, se fizeram também na Beira Alta. Ou seja, neste momento nós temos, de facto, uma ideia de um Neolítico antigo completamente desconhecido até há pouco tempo no interior norte do país, também acompanhado por outras manifestações neolíticas no sul e no interior sul, designadamente no concelho de Montemoro Novo, onde desde os anos 70 eram conhecidas cerâmicas tipicamente do Neolítico antigo. Outros achados têm vindo a ser efetuados mais recentemente também por via da construção de uma grande obra de engenharia civil que é o Alqueva. E, portanto, o que nós podemos dizer é que efetivamente não haviam vazios no território português no Neolítico antigo, mas, no entanto, as datações conhecidas apontam para uma anterioridade deste processo ao longo do litoral sul e também no maciço calcário da Extremadura. Sim. Isto significa que, efetivamente, há um progresso notável na ciência arqueológica, na ciência que se aplica à pré-história, concretamente aí, e neste período, que é o período que a nós, neste momento, nos está a interessar nesta nossa conversa. Entretanto, para o vulgo, quando se fala desta época, o
que aparece de repente são os monumentos que estão presentes em todo o nosso território, de norte a sul, que são os monumentos caracterizados pelo megalitismo. Megalitismo, exatamente porque são pedras grandes, todos veem, embora se calhar não entendam. Talvez este fosse realmente um tema extremamente interessante e que é aliciante pelas manifestações diversas que tem este megalitismo no nosso território, e podíamos começar talvez por apontar para aí, não só para os aspectos monumentais, mas para o espólio que nos vai provar muito aquilo que acaba de afirmar, ou seja, desde as pontas de seta, desde outros materiais líticos que provam o que é um progresso civilizacional a que estamos a assistir. Porque realmente, não esqueçamos, nós neste caminho em que estamos metidos, estamos exatamente nas raízes, mesmo distantes da cultura ocidental, mas raízes vão até aí mesmo muito antes da escrita, não é verdade? Sem dúvida. Essa questão que refere do megalitismo prende-se, na verdade, com a tal marcha contínua e ininterrupta das sociedades humanas, sempre no sentido da sua maior complexificação e diferenciação social. O megalitismo surge no nosso território como uma consequência justamente da neolitização. No entanto, não é uma resposta imediata. Estas coisas têm o seu tempo de gestação. Sim, sim. Os monumentos megalíticos mais antigos que podemos reconhecer remontam apenas ao Neolítico Médio. Os monumentos megalíticos de caráter funerário. Têm sido encontrados um pouco por todo o país, não apenas no sul, também no centro do país e no norte. Há monumentos primitivos, de caráter primitivo, funerários, as chamadas antas ou dólmenes, que pela sua arquitetura e pelo seu espólio revelam de facto fases muito precoces do processo de neolitização, mas que no entanto não se podem situar logo no seu início. Se quisermos uma datação absoluta para estas primeiras manifestações megalíticas, poderíamos apontar a primeira metade do 5º milénio antes de Cristo, ou seja, um período entre 4.800, 4.700, 4.600 anos antes de Cristo. É isso e não serão muitos os monumentos dessa data? Que não serão muitos, efetivamente. São monumentos de pequenas dimensões, monumentos fechados, uma vez utilizados, só poderiam voltar a sê-lo se o próprio monumento fosse escavado. É esta, enfim, a sua principal limitação, ao contrário do que acontece mais tarde com os monumentos megalíticos de caráter coletivo, que pelo facto de possuírem um corredor de acesso à câmara mortuária, possibilitavam, portanto, a sua utilização sucessiva ao longo de séculos, e é isso que justifica que, em alguns deles, se tenham encontrado testemunhos, muitas vezes, de centenas de tumulações. Isto indica, efetivamente, já, e estamos a falar do Neolítico Final, uma comunidade extremamente numerosa, complexa, organizada socialmente e possivelmente já com algumas diferenciações intracomunitárias, e isso mesmo é indicado pelo espólio que referiu, onde aparecem pela primeira vez objetos de prestígio que evocam justamente essa diferenciação social, então ainda a desabrochar no seio dessas sociedades de pastores e de agricultores, mas em marcha muito rápida para uma organização de complexidade superior à mera organização tribal que caracterizava essas mesmas comunidades. A mim parece-me que ainda há um outro aspecto aí que poderia ser referenciado neste momento. É que, para além desses aspectos técnicos, das ferramentas e coisas várias, e dessa complexidade que nós devenhamos refletir-se numa organização social, em chefaturas, em chefes, e eventualmente também, que tinham de existir. Claro. Há ainda alguma coisa que me parece que é extraordinariamente curioso, que é o pensar dos humanos, os aspectos culturais, os aspectos de ideologias, os aspectos de pensamento, aquilo que define exatamente a cultura, porque a cultura é aquilo que está na linha do ser, enquanto a civilização será mais na linha do ter, do possuir. E quando nós vemos dólmenes, normalmente nas zonas da Beira Alta, com pinturas
que são realmente de grande nível técnico, certamente, e com certeza que supõem ideias abstratas em que nós não penetramos facilmente, mas seja como for, estão ali nitidamente como expressão de uma elevação dos humanos já que realmente poderá ultrapassar-nos, mas que era uma realidade, não lhe parece? Sim, sim. A própria orientação dos monumentos megalíticos mais evoluídos, dos tais que se podem situar no Neolítico final, já na segunda metade do quarto milénio antes de Cristo, ou seja, datas em torno de 4300, 4400, até mesmo inícios do milénio seguinte, ou seja, até 2800, 2900. Esses últimos grandes monumentos megalíticos com corredores podem ultrapassar os 10 metros de comprimento, com câmaras poligonais de grandes dimensões, normalmente têm uma função de sacralizar um espaço. E de tal forma era importante a carga simbólica que esses monumentos detinham no sítio onde se encontravam implantados, que justamente foram utilizados recorrentemente durante séculos ou mesmo milénios, tendo sido muitas vezes até reutilizados por comunidades que muito mais tarde passaram por aqueles territórios e que os reutilizaram. Portanto, há aqui uma carga profundamente simbólica desses monumentos. Mesmo na própria época em que eles foram construídos, e isso são investigações que têm vindo a ser desenvolvidas em Portugal desde os anos 40, mercê da atividade do célebre casal Leisner, Jorge e Vera Leisner, que trabalharam cá durante muitos anos. Mesmo a orientação dos corredores desses monumentos pode já evocar a tal crença no renascimento, no sobrenatural, numa vida para além da morte. É que se nós fizermos um estudo estatístico da orientação dos corredores desses monumentos, pelo menos os que foram estudados até ao presente, situados na região de Montemor e depois mais para o Oriente até Reguengos de Monsaraz, nós verificamos que o grosso desses monumentos se orienta para o nascer do sol. E não só mesmo no Beira Alta, vários desses monumentos, alguns deles escavados pela Vera Leisner. Exatamente. Carapito, por exemplo. Carapito, onde eu tive, enfim, a felicidade de colaborar, nós detectamos com facilidade essa orientação. E por vezes, quando nós encontramos apenas a mamô, o resto do túmulo, queremos descobrir se teria ou não corredor, nós começamos a detectar e vamos nós verificar que lá está ele voltado sempre por ali. Como aconteceu, por exemplo, no Arca do Seixinho, na Queiriga, enfim... Exatamente. Pois há, de facto, nessa realidade, uma aparente evidência do sobrenatural, a sua presença no cotidiano. O monumento, a orientar-se para o nascer do sol, evocava esse renascimento todos os dias reafirmado. Por outro lado, o próprio espólio funerário, ao apresentar-se constituído por peças essencialmente intactas, os machados têm o gume perfeitamente intacto, as enxós, as pontas, etc. Tudo aquilo está impecável, está pronto. Exato, está pronto a ser utilizado. Está pronto a ser utilizado. E, portanto, esses materiais evocam justamente que o morto, na outra sua vida, iria ter necessidade deles. E, de preferência, peças em bom estado para poder facilmente sobreviver nesse outro mundo de sombras e de trevas que era totalmente desconhecido ainda para nós. Que são aspectos... São aspectos que se mantêm ao longo dos tempos e que bem se encontram documentados na nossa expressão megalítica, tanto a sul como no centro, como disse, no norte do país. Pois, efetivamente é um tema que teria uma continuidade necessariamente desejável se nós passássemos para outros monumentos megalíticos que estão presentes no nosso território também, dos menires. Os menires. Ou isolados, ou então organizados, nos cromleques, etc. O que efetivamente mereceria uma conversa que não deixaria de ter interesse, mas obviamente que o tempo nos obriga a terminar aqui. E assim sendo, nós vamos reservar-nos para qualquer outro encontro em que possamos afirmar coisas que supomos de interesse exatamente nessa área, nessa matéria. Independentemente de tudo mais, nós estamos empenhados em seguir esse processo da caminhada dos humanos, que no fundo é um processo que chega até agora e, tal como aqui se disse num dos nossos programas iniciais, não vai terminar tão depressa, porque nós esperamos estar ainda no princípio do mundo.
aqueles que mais tarde virão, se calhar consideram-nos a nós também como uma espécie de pré-história, vamos a pôr umas aspas, se assim entendermos, em relação ao progresso que a humanidade irá manifestar, irá tentar, irá conseguir no tempo que há de vir. Eu acho que este nosso tema de hoje merecerá, obviamente, uma continuação, ou não deixaremos de lhe dar. Terei muito gosto.